Olá pessoal, tudo bem? Sou nutricionista Alba Ferreira, eu sou especialista em nutrição fitoterápica e nutrição funcional. O que isso significa? Que a gente coloca primeiro os alimentos à frente do que qualquer outra coisa para a gente se alimentar, tá? Não tem suplemento, não tem outras coisas. A gente primeiro tem que fazer a base da nossa alimentação com alimentos de verdade. E depois, se precisar, a gente vai atrás de suplementação e de outras coisas, tá bom? Então, hoje eu queria falar com vocês sobre a sarcopenia. O que significa isso? É a perda de massa muscular. E isso daí, gente, ocasiona vários problemas no nosso dia a dia, tá? A gente fica sem poder se locomover com qualidade, a gente não tem energia o suficiente para fazer atividades básicas do nosso dia a dia. Quando a gente vai envelhecendo, a gente sente um cansaço tremendo. O músculo, ele consegue armazenar uma quantidade enorme de energia, tá? Através de moléculas de ATP, tá? De glicogênio. E aí, a gente tem pouca massa muscular, a gente não consegue fazer essa reserva energética numa qualidade eficiente, entendeu? E aí, o que acontece? Eu vou te mostrar aqui 7 sinais que a gente pode identificar essa sarcopenia, tá? O primeiro deles é a baixa massa muscular. Como é que a gente consegue identificar isso? Tem algumas balanças que a gente consegue, né, identificar quando a gente está com um percentual de massa muscular abaixo do desejado, né? Uma outra questão que a gente consegue identificar, que são sinais, né, de falta de proteína, é quando a gente tá com cabelos e unhas fracas, tá? Cabelos e unhas é como se fosse um supérfluo pro nosso corpo. Então, quando ele não tem proteínas o suficiente para construir músculo, construir órgãos, né? Fazer a parte de transporte de substâncias, de vitaminas, né? Que a proteína também, né? Ela atua nessa parte do corpo, né? Quando a gente não tem proteína suficiente para toda essa atividade, né? O corpo acaba deixando de lado cabelo e unha, porque para ele isso ali é supérfluo, tá? Então é um outro sinal de falta de proteína. Uma outra questão que dá pra gente identificar bem quando a pessoa tá com falta de proteína é quando ela tem aquela fome exacerbada. Por quê? A gente vai e come um alimento pobre em proteína. O corpo continua pedindo um alimento que venha com mais proteína. E aí você vai lá e come um outro alimento pobre em proteína. E aí o seu corpo de novo vai lá e fala assim, cara, eu tô precisando de proteína. Só que você não tá entendendo o que ele tá te pedindo. Então você continua dando pra ele o alimento errado. E ele continua te pedindo e você continua dando errado. E aí o corpo não vai jogar fora aquilo que você tá dando pra ele. Ele vai falar assim, cara, eu vou pegar isso aqui, vamos botar isso aqui ali no quartinho lá, ó, da bagunça. E aí a gente continua falando pra esse camarada aqui pra ele mandar o que deve mandar, né? E aí, de novo, seu corpo te pede comida e você manda de novo comida errada. E aí, isso é um ciclo que não termina e o seu corpo começa a engordar. Por quê? Aquilo que você deu pra ele e ele não conseguiu transformar em proteína, porque você não deu aminoácido pra ele, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer estoque de energia. E estoque de energia no nosso corpo, como é que é feito? Através de gordura. Então, assim, a gente tem que identificar os tipos de fome do nosso corpo. Normalmente, quando a gente faz uma anamnese bem feita no paciente, a gente consegue identificar onde está faltando proteínas ali no dia a dia dele. E aí a gente insere, né, proteínas, né, tem uma série de proteínas que a gente consegue colocar no dia a dia dele, que não seja simplesmente só carne, né, só ovos, né. A gente tem um rol de proteínas enorme, né, no reino animal, no reino vegetal, que a gente consegue suprir essa falta de proteínas do dia a dia, tá? E com isso a gente consegue abastecer o corpo com os aminoácidos que ele precisa para produzir hormônio, produzir músculo e manter você numa homeostase equilibrada, tá? Um outro sintoma de falta de proteína é a imunidade baixa. A imunidade baixa também é fortemente afetada quando você não está se alimentando com proteínas, né, suficientes para o seu corpo. O quarto fator que a gente consegue identificar de uma falta de proteína na alimentação é o crescimento deficitário em crianças, tá? Aquela criança que ela não tá no tamanho ideal, né? Ela vem tendo um retardo de crescimento ao longo dos anos, a gente tem que identificar aquilo e suprir aquela criança, né, de proteína o suficiente, porque osso,
músculo, tecido, tudo isso daí requer uma quantidade enorme de proteínas, tá? E a gente tem que saber identificar isso nas crianças também. Um outro fator que a gente consegue, né, identificar os sinais de falta de proteína é a cicatrização lenta, tá? Então, assim, indivíduos que têm um problema enorme de cicatrização, né? Porque quando a gente vai cicatrizar um tecido, a gente precisa de uma série de aminoácidos para poder atuar naquela cicatrização. Quando você não dá esses aminoácidos no dia a dia, o seu corpo não consegue cicatrizar de uma maneira eficiente, tá? Então, é um outro sinal de falta de proteínas no seu dia a dia. E o sétimo e último sinal de falta de proteínas é o inchaço, o edema, tá? Quando a gente não está se alimentando o suficiente com proteínas, o que acontece? A gente tem uma molécula na nossa corrente sanguínea que se chama albumina. Essa albumina, quando ela está em déficit, né, que ela é produzida a partir de aminoácidos. Quando a gente não está produzindo muito bem esse transportador, o que acontece? O nosso corpo começa a extravasar líquido para o meio extracelular. E aí, o que é isso? Significa que você começa a ter líquidos onde não deveria. Líquidos no músculo, líquidos em compartimentos, né, do nosso corpo onde não deveriam ter esses líquidos, que deveriam estar ali na circulação linfática, na circulação sanguínea, né? E aí você começa a ter aqueles inchaços, né, fora do normal. Tá? Esse daí é um sintoma assim bem típico, né? E a galera também que come muito, né, alimentos com sódio, né? E aí você começa a reter muito líquido também no seu corpo. Você também tem um inchaço ali, tá? Mas um dos fatores que eu vejo mais recorrente, né, é realmente a falta de alimentação com proteína. Então, assim, quando a gente vai fazer uma anamnese no paciente, a gente tem que analisar todo o dia a dia daquele paciente, tá? Desde o café da manhã até a hora que ele vai dormir. E aí, verificando, né, a falta de proteína em um desses momentos, a gente tem que fazer a suplementação, beleza? E não gente, proteína não é apenas carne, frango, ovos, tem proteína na ervilha, tem proteína no grão de bico, na lentilha, a gente tem proteína na quinoa. É uma série de alimentos que eu passo para meus pacientes que eles conseguem suprir aquela demanda de proteína, não apenas com proteínas animais, né? A gente tem uma série de proteínas vegetais de qualidade que vão suprir aquele paciente, tá? Querendo mais informações, é só entrar em contato com o nosso link do WhatsApp ou aqui diretamente pelo Messenger, beleza? Um abraço, um beijo.